certo? Então, a gente viu na aula passada função do primeiro grau, tá? Então, o A, coeficiente angular, porque é ele que vai determinar, a gente vai ver nessa aula, tá? Ele que vai determinar a angulação da reta. E o B, a gente chama ele de coeficiente linear, certo? A gente viu isso aqui na aula passada. Aí hoje a gente vai estudar o gráfico de uma função do primeiro grau. Eu acredito que vocês já estudaram um pouquinho disso ano passado, tá? Mas eu já vou adiantar para vocês que o gráfico de uma função do primeiro grau sempre vai ser uma reta, certo? Como é que você obtém o gráfico de uma função? É simples, basta você ir atribuindo valores para x e achando os respectivos valores de y, tá? Lembrando que a função f de x pode ser substituída pelo y, tá? Então, f de x é exatamente a mesma coisa que y, beleza? Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem uma tabelinha com os valores de x e os valores de y. Então, se eu entrar com o menos 2, qual que vai ser o valor do y? Então, vai ficar 2 vezes, né, se eu usar essa lei de formação aqui, 2 vezes menos 2, que vai dar menos 4. Menos 4 com menos 1 vai dar menos 5. Então, se o x for menos 2, o y vai ser menos 5, tá? Se eu entrar com o valor menos 1 para x, ó, então vai ficar 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Se o x for 0, 2 vezes 0, 0. 0 menos 1 vai ficar menos 1. X igual a 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1, 1. Se o x igual a 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. E 2 vezes 3, 6. 6 menos 1 vai dar 5, certo? E aí você coloca esses pontinhos aqui no nosso plano cartesiano. Então, aqui, o menos 2, ó, menos 2 para o x. O menos 2 iria para o menos 5. Tá vendo? Então, menos 2 e menos 5. Aí você iria marcar o primeiro pontinho. Menos 2 e menos 5. E aí você tem o primeiro ponto aqui. Menos 1 e o menos 3. Então, ó, menos 1 para o x, menos 3 para o y. Menos 1 para o x, menos 3 para o y. Desceu até o menos 3. Marco o outro pontinho. Ó, 0 para o x, menos 1 para o y. Onde está o 0 do x? Está aqui, ó. Está 0 para o x, ó, e menos 1 para o y. Então, eu vou descer uma unidade, tá? 1 para o x e 1 para o y. Observe, pessoal, que esses pontinhos, eles começam a ficar alinhados. Isso sempre vai acontecer no gráfico de uma função do primeiro grau. Então, marco outro pontinho aqui. 2 para o x, 3 para o y. 2 para o x, 3 para o y. 2 e 3, ó. Marco outro pontinho. Depois, 3 para x e 5 para y, tá? Então, você atribui valores aí para o x, obtém os valores do y, vai marcando os pontinhos do gráfico. No caso particular de uma função do primeiro grau, esses pontos sempre vão estar alinhados. Se eu fizer isso infinitas vezes, pessoal, eu vou obter infinitos pontinhos aqui, certo? Só que em vez de ficar fazendo infinitos pontinhos, eu já venho aqui e faço o quê? Já traço a minha reta, ó. Certo? Então, uma função do primeiro grau, no gráfico, sempre vai dar uma reta, certo? Então, sempre será uma reta. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, beleza? Ok, pessoal? Só que, para eu desenhar uma reta, não precisa ficar marcando muitos pontos, não. Basta que você tenha 2 pontos que já é suficiente para você
poder traçar a sua reta, certo? Então, aqui, ó, uma função do primeiro grau, basta você escolher só 2 pontos. Por quê? Por 2 pontos vai passar uma única reta. Então, não precisa de muitos pontos. Então, aqui, se o x for 1, de acordo com essa lei de formação aqui, ó, quando x é igual a 1, então vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 menos 4 vai dar menos 1. Então, quando o x for 1, o y vai ser igual a menos 1. Tá? E quando o x for 2, 3 vezes 2 vai dar 6. 6 menos 4 vai dar 2. Então, com esses 2 pontinhos aqui, já é suficiente para traçar o gráfico da minha reta. Então, ó, quando o x for igual a 1, o y vai ser menos 1. Então, eu vou descer com ele aqui. Beleza? Ó. E aí, marcou um pontinho aqui. Já tenho um pontinho. E quando o x for 2, o y vai ser 2. Aí eu venho aqui, ó, 2 para o x, vou subir até lá no 2, ó, e 2 para o y. Marca o segundo pontinho. Beleza. Tenho 2 pontos, já é suficiente para eu traçar uma reta. Qualquer outro ponto que eu escolhesse aqui, pessoal, iria estar em cima dessa reta aqui, tá? Então, com 2 pontos já é suficiente. Então, mais um exemplo aqui. Quando, na lei de formação, tá? G de x igual a menos 2x mais 5. Quando x for igual a zero, então vai ficar menos 2 vezes zero, que dá zero, mais 5. 0 mais 5 vai dar 5. Quando x for igual a 3, vai ficar menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. E menos 6 mais 5 vai dar menos 1. Então, a gente vai ter, ó, 0 para o x, 5 para o y. Então, ó, o 0 está aqui, né? 5 para o y, tá? Pessoal, sempre que o x for 0, o pontinho vai estar em cima do eixo y. E quando o y for 0, o pontinho vai estar em cima do eixo x, certo? Então, aqui, como o x vale 0, ó, 0 está aqui. Você vai subir 5 unidades. Então, vai ficar em cima do eixo y mesmo. Quando o x for 3, o y vai ser igual a menos 1. Então, quando o x for 3, ó, o y vai ser menos 1. Desce até o menos 1, marca o outro pontinho ali, e aí você vai ter 2 pontinhos, já pode traçar a reta. Tá? Um pontinho aqui, o outro pontinho aqui, traça a reta e pronto. Você tem aí o gráfico da sua função. Beleza, pessoal? Ok, peraí. Tá pedindo a senha, tá? E que eu não sei porque a outra reunião, pessoal, não estava habilitando, tá? Aí tive que entrar por essa mesmo. Espera aí que eu já vou ver a senha. Espera aí, só um minutinho. Não sei se ele programinha desatualizou, até ontem à noite estava funcionando normal. Deixa eu ver aqui, peraí, pessoal. Tá, senha. Deixa eu só passar a senha aqui. TN CNQ. Só passar a senha ali, pessoal, já volto. Tá?
Olivia, você faz um favor para mim? Você passa a senha para ela, para mim, por gentileza? Ou para quem não está conseguindo entrar? Tá. Eu vou passar a senha aqui, tá? 7TN CMQ. Peraí. Pronto, tá aí no chat, tá bom? Beleza, pessoal? Eu vou aproveitar para fazer a chamada, tá? Que já entrou a maioria já entrou na sala, tá bom? Então, pessoal, basta que você tenha 2 pontinhos aqui, tá? Que você consegue traçar o gráfico da sua reta, beleza? Vou fazer a chamada rapidamente aqui, por favor. Vocês respondam para mim no chat, beleza? Ah, beleza, Júlia. Tá ok. Então, vamos lá, pessoal. Ana Carolina. Beatriz. Cauã. Felipe. Felipe não. Gabriela. Igor. Igor. Isabelle. A Júlia. Lara. A Larissa. A Lívia. Demétrio. Ok. A Lívia Marchiori. A Lorenza. O Lucas. Lucas não tá? O Luca. A Manu. Eu. Ok. Maria Clara. A Maria Eduarda. A Mariana. A Mariana Rodrigues. O Matheus. Eu. Beleza. O Miguel. Miguel Penteado. E a Pietra. Beleza, pessoal. Então, continuando aqui, tá? Bom, quando a gente fala, pessoal, em gráfico de uma função do primeiro grau, tá? A gente já sabe que isso aqui vai dar uma reta, tá? E essa reta, pessoal, ela vai ter 2 pontos que são importantes, tá? Que é onde ela vai cortar o eixo Y e o eixo X. Como eu já adiantei para vocês, pessoal, sempre a reta ela vai cortar o eixo Y quando o meu X for igual a 0. Sempre, tá? Então, olha só. Quando o X for igual a 0, quem que vai ser o Y? Vai ser 4, tá? Então, quando o X igual a 0, o Y vai ser 4. Então, eu já tenho certeza absoluta que ela vai cortar, que essa reta vai cortar o meu eixo Y exatamente nesse pontinho aqui, certo? Então, ó, quando o Y vai valer 4, correto? E esse pontinho, pessoal, sempre vai ser o meu coeficiente linear, né? Porque lembra que toda a função do primeiro grau, ela tem essa carinha aqui, ó, né? F de x igual a x mais b, certo? Então, ó, quando o meu x for 0, vai sobrar só o b, que no caso aqui, ó, o b, no nosso caso aqui, o b vale 4. Ou seja,
esse pontinho aqui sempre vai ser, a coordenada em y desse pontinho aqui, sempre vai ser igual ao meu b aqui, que no caso vale 4, beleza? Tá? Sempre. Então, bater o olho no seu gráfico ou na sua função, você já sabe, ó, basta você olhar para o seu b e você já sabe onde que ela vai cortar o eixo y, beleza? Bom, e onde que ela vai cortar o eixo x? Ela vai cortar o eixo x, pessoal, aonde o y for 0. E aí, você vai ter que encontrar o valor do x que faz o y ser 0. Então, você vai ter que resolver uma equaçãozinha do primeiro grau e determinar a raiz. Lembra lá? O que é a raiz? É o valor do x que faz o y ser 0. Então, a gente vem aqui e resolve uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, ficaria assim, ó. Eu quero que o y seja 0, né? Então, eu vou pegar a minha expressão, 2x mais 4, e vou igualar ela a 0, tá vendo? Então, como é que ficaria, ó? 2x menos 2x igual a menos 4, né? Letra de um lado, número do outro. X vai ser igual, o 2 eu vou passar ele dividindo, então vai ficar menos 4 dividido por 2. Então, x vai ser igual a menos 2, beleza? Então, quando o y vai ser 0, quando o x for igual a menos 2, beleza? Que vai ser aonde, ó? Y menos x menos 2, ó, menos 1, menos 2. Tá? Vai ser exatamente nesse pontinho, ó. Tá vendo que o meu y, como ele é 0, eu não vou nem subir e nem descer. Por isso que fica exatamente em cima do eixo x. Tenho os meus dois pontinhos, venho aqui e traço a minha reta. Beleza? Tracei minha reta. Tá aí o gráfico da função, tá? Então, geralmente, a gente escolhe os pontos que estão em cima dos eixos. Então, outro exemplo aqui. E se fosse, ó, menos 2x mais 4? Novamente, ó, basta você olhar para o seu b. Quando o x for igual a 0, qual que vai ser o valor do y? Vai ser igual a 4, tá? Então, quando o x for 0, o y vai ser 4, beleza? E quando que o y vai ser igual a 0? Aí você resolve a equaçãozinha aqui. Menos 2x mais 4 igual a 0. Ou seja, ó, menos 2x vai ser igual a menos 4. Multiplica a equação por menos 1. 2x igual a 4. Daqui, ó, passo 2 dividindo, a gente tira aqui o x igual a 2. Então, x igual a 2. Beleza? Então, ó, x0, y4. Onde está esse pontinho? Está aqui, ó. Tá? Agora, o x2 e o y0. Então, ó, x2 está aqui. X igual a 2 está aqui. O y é igual a 0. Então, nem sobe nem desce. Fica em cima do 2. Beleza? Aí aqui a gente traça o gráfico. Bom, dois pontinhos, traçamos o gráfico. Beleza? Muito bem, pessoal. Observe o seguinte, tá? Aqui, o gráfico, essa reta, ela é crescente, tá? Porque conforme eu aumento o x, ó, eu vou andando com o x, a reta ela vai subindo, certo? Aqui é o contrário, pessoal. Conforme eu ando com o x, ó, a reta ela tá caindo. Isso tem relação com o nosso coeficiente angular, tá? Que é o número que está acompanhando o x aqui. Quando o coeficiente angular, a gente vai ver isso agora, quando o coeficiente angular for maior do que 0, que é o caso aqui, a nossa reta, ó, ela sempre vai estar crescendo, tá? Quando o coeficiente angular for menor do que 0, que é o caso aqui, que é menos 2, a nossa reta ela vai estar, ó, decrescendo, beleza? Então é o que a gente vai ver agora. Função crescente, função decrescente, ó. Mais um exemplo aqui, olha só. No caso aqui, ó, minha função, 2x menos 6. Eu já sei, pessoal, que ela vai ser crescente, tá? Por quê? Porque o meu 2, ó, ele é maior do que 0, tá? O meu coeficiente angular é maior do que 0. Então, a reta, ela vai fazer algo nesse sentido aqui, ó, crescendo, tá bom? Se eu for desenhar o gráfico dela, ó, exatamente onde ela corta os pontos, né?
3 e 0, então esse pontinho aqui, tá vendo? E 0 e menos 6, que é esse pontinho aqui, onde ela corta os eixos, tá? Então, quando o y for 0, ela vai cortar o eixo x, e quando o x for 0, é onde ela vai cortar o eixo y. Observe aqui, novamente, pessoal, ela corta o eixo y exatamente no menos 6, beleza? Tracei meu gráfico, tá aí o gráfico. Tá? Ela é uma função, ó, crescente, tá vendo? Certo? Conforme ó, o x aumenta, a reta ela vai crescendo. Mas o que é uma função? O que define uma função ser crescente ou decrescente, né? Basta você pensar o seguinte, ó, se você está aumentando o seu x e o gráfico está crescendo, então ela vai ser crescente. É o que acontece aqui, ó. Tá? Então, a gente tem aqui um x qualquer aqui, tá? Vou colocar aqui um x1, tá? E aqui um x2. Olha só. Quem que vai ser aqui a coordenada em y? Ó, vai ser o f de x1, né? Então, aqui seria o f de x1. E aqui, o f de x2. Então, observa o f de x2. Observa aqui, quando eu aumento o x, olha o que aconteceu com o y. Ele aumentou também. Tá? Então, quando você tem, no caso aqui, ó, o x2, ele é maior que o x1, correto? Isso vai te implicar no gráfico que o f de x2, ele também vai ser maior que o f de x1. Isso daqui, pessoal, define uma função que ela vai ser crescente, que a gente chama ela de crescente. Tá? Porque conforme você anda com o x, você cresce com o x, o y também cresce. Tá? Então, ela vai ser crescente. Agora, nesse caso, observa que a função está decrescente. Tá? Conforme você anda com o x, a função, ó, o y ele vai caindo, beleza? Então, se eu colocar aqui um x1 e um x2. Tá? Observa o seguinte, ó. Aqui eu tenho x1. Então, vou lá, bateu no meu gráfico, eu vou ter quem? O f de x1. Certo? O f de x1. Aqui, ó, no x2, ó, vou lá, bateu no meu gráfico. Então, eu vou ter o meu f de x2. Correto? Agora, observa o seguinte aqui, ó. O x2, ele é maior que o x1. Só que agora ficou o contrário, pessoal. O f de x2, ó, o f de x2, ele ficou menor que o f de x1. Tá? Então, ficou menor que o f de x1. Quando isso aqui acontece, a gente tem uma função decrescente. Tá? Então, nesse caso aqui, a nossa função ela é decrescente. Certo? Beleza? Quando a gente tem uma função do primeiro grau, quando a função ela for aqui do primeiro grau, a gente sabe que vai ser uma reta, né? A gente já sabe que vai ser uma reta. Então, ó, quando que essa reta vai ser crescente? Ó, observe que conforme você anda com o x, o y vai crescendo. Ó. Então, a reta ela vai subindo. Aqui vai ser o contrário. Ó. Conforme você anda com o x, ó, olha o que está acontecendo. A reta ela está caindo. Então, aqui crescente, aqui decrescente. Como é que eu sei, olhando para a minha função, se a minha reta vai ser crescente ou decrescente? Basta você olhar para o seu coeficiente angular, que é o meu azinho aqui. Tá? Toda vez que a gente tem o a maior do que zero, a reta vai ser crescente. Tá? Então, o a positivo, reta crescente. Beleza? E se o meu a for negativo, a reta ela vai ser decrescente. Beleza? Então é só você lembrar, ó, positivo, crescente. Negativo, decrescente. Beleza? Tranquilinho, né?
Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Dá um joinha aí para mim, por favor. Espero que tá ok. Tá tranquilinho? Beleza. O que é uma função constante, pessoal? A palavra indica, né? O que é uma coisa constante? Uma coisa que não se altera, né? Às vezes, já viram aquela expressão, a minha vida é uma constante, né? Ou seja, na minha vida não tem muitas emoções, aquela coisa meio reta, né? Então, a ideia de constante é essa, tá? Uma coisa que não se altera. O que isso tem a ver com o gráfico? Olha só, o que define uma função constante, pessoal? Função constante é quando você tem aqui o seu a igual a zero. Ou seja, a sua função, ela sempre vai ser um número qualquer, tá? Então, não interessa qual que é o valor do x, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, tô falando assim para vocês, que o f de x é igual a 2. O que isso significa, pessoal? Que não interessa qual valor que você coloque para o x, ele sempre vai te devolver o número 2. É como se você tivesse uma maquininha e você colocasse qualquer valor para x lá dentro. E ela sempre te devolve o número 2. O que isso aqui vai implicar no gráfico? Ó? Tá vendo? Ó? Não interessa qual é o valor que você coloca para x na sua maquininha. Ela sempre vai te retornar o número 2. Ó. Pode colocar aqui o x igual a 1, o x igual a 2, o x igual a 3, o x igual a menos 1, o x igual a menos 2. Tá vendo que ela sempre te retorna para o número 2. Tá vendo? Não interessa quem é o valor do x. Ele sempre te retorna para o número 2. O que isso aqui vai implicar no gráfico, né? Eu vou ter uma reta, pessoal, que vai ser paralela ao eixo x, certo? E vai cortar o eixo y exatamente, nesse caso aqui, no número 2, né? Se eu tivesse uma função f de x igual a 3, ele ia cortar o eixo y no ponto 3. Aí eu ia ter uma reta paralela ao eixo y, ao eixo x, cortando o y3, tá? Poderia ser negativo também, né? f de x igual a menos 5. Aí a reta ia cortar o y no menos 5, ia ficar paralela ao eixo x. Então, o que nós temos é isso daqui, tá? A gente sempre vai ter, no caso de uma função constante, ó, tá? Uma reta paralela ao eixo y, ao eixo x. Ou seja, pessoal, essa reta ela não é nem crescente e nem decrescente, tá? Ela é simplesmente uma reta horizontal. Então, não interessa, ó, no caso aqui, a gente vai ter o f de 1, o x2 maior que o x1. Porém, ó, quando você joga ele no seu gráfico, ó, tá vendo? As duas funções vão ser iguais, ou seja, o f de x1 ele vai ser igual ao f de x2. Então, quando o x2 for maior do que x1, a gente vai ter que a função vai assumir o mesmo valor, tá? Beleza? Ou seja, ela não é nem crescente e nem decrescente. Bom? Agora, tá? Aqui. O que o coeficiente angular ele fornece para a gente, tá? O coeficiente angular também pode ser chamado de taxa de variação. Como assim, ó? O que indica a taxa de variação, pessoal? Então, o coeficiente angular ele tem relação com a inclinação da reta, né? Isso aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma função f de x2 igual a 2x mais 1. Isso significa, como o meu coeficiente angular é 2, ele significa que para cada unidade que eu andar em x, eu vou subir 2 unidades em y. Como assim, Jefferson? Olha só. Vamos supor aqui que o x vale 0, tá? Se o x vale 0, pessoal, quanto que vai ser o y? 2 vezes 0 dá 0, mais 1 vai dar 1, né? Se o x for 1, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 mais 1 vai dar 3. Se o x for 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Mais 1 vai ficar 5. Observa o seguinte, pessoal.
a cada uma unidade que eu ando em x, ó, tá vendo? Para cada uma unidade que eu ando em x, quantas unidades eu ando em y? 2. Tá vendo? É isso que significa o meu coeficiente angular. Tá? Para cada uma unidade que eu ando em x, eu vou andar 2 em y. Isso sempre vai se manter. Então, por exemplo, ó, do 1 para o 2, eu andei uma unidade, né? Quantas eu andei em y? Ó, 2. Do 3 para o 5, eu andei 2 unidades. Certo? Eu subi 2 unidades. Isso aqui no meu gráfico vai implicar o seguinte, ó. Vamos desenhar o gráfico aqui, 0 para o x e 1 para o y. Ó. 0 para o x e 1 para o y. Vai ter um pontinho aqui, né? 1 para o x, 3 para o y. Ó. 1 para o x e 3 para o y. Então, 1 para o x, 3 para o y. Ó. Subiu até lá. Ó. Foi? Beleza? Ó. Vou ter outro pontinho aqui. Se eu traçar minha reta, olha o que vai acontecer. Tracei minha reta. Ó, para cada unidade, eu andei uma unidade em x, né? Tá vendo? Para cada unidade que eu ando em x, eu estou aqui, certo? Eu vou subir 2 unidades para o y. Ó. Então, eu estou aqui. Andei aqui, ó, tá vendo? Ó, andei uma unidade. Tá vendo? Ó, observe que eu subi 2 para o y. Então, eu subi 2 unidades aqui. Tá vendo? Ó, eu andei uma unidade com o x, ó. Eu andei uma unidade com o x e eu subi 2 com o y, tá? É isso que indica o meu coeficiente angular, beleza? Se eu tivesse aqui o meu y negativo, meu a negativo, tá? Se o meu a for menos 3, por exemplo, pessoal, o que vai acontecer? Ao invés de eu subir, eu vou descer 3 unidades, tá? Beleza? Tá? Então, para cada unidade em x, eu vou cair 3 unidades em y. Então, por exemplo, se o x for igual a 0, tá? O y vai ser 2. Se o x for igual a 1, menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Tá? Então, observa, ó, eu ando uma unidade em x. Só que eu vou cair 3 unidades em y. Beleza? Tá? Galera, a nossa reunião vai cair daqui a pouquinho, tá? Eu vou pedir para vocês, por gentileza, que dá um intervalinho de 10 minutos aqui, tá bom? Então, dessa vez a gente não vai dar um intervalinho de 10 minutos para dar o tempo de ver se eu consigo arrumar. Se eu não conseguir arrumar o meu link da outra reunião, aí eu vou mandar outro link para vocês. Beleza, pessoal? Até aqui ficou alguma dúvida? Tá de boa? Ok, então, pessoal. Nossa reunião vai encerrar.